Olá, meu nome é Luciana e eu sou nutricionista, atuo há mais de 10 anos na área clínica e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os sintomas mais típicos e atípicos de intolerância ao glúten e à lactose. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um resumo sobre algumas abordagens que a gente tem sobre intolerância, alergia, e hipersensibilidades, que muitas pessoas confundem um pouco em consultório. Então, como vocês sabem, a alergia alimentar ela é uma reação específica do corpo que envolve todo o sistema imunológico. Ela tem uma predisposição genética, onde há o desenvolvimento de um anticorpo específico de um determinado alimento. Ou seja, com as produções da imunoglobulina IgE, que é aquela reação que tem a liberação de histamina, que tem aquela reação química imediata. A pessoa tem o contato com o alimento e ela vai ter a reação na hora, no momento, imediata. Tá? Um exemplo bem típico disso seria, por exemplo, o camarão ou amendoim, que a pessoa come e começa a ter aqueles sintomas de ficar vermelho, fechar a glote. Ela precisa ser socorrida num curto período de tempo. Vamos falar sobre a intolerância, né? A intolerância alimentar. A intolerância alimentar, diferentemente da alergia alimentar, ela é uma reação, uma consequência da digestão de um determinado alimento. O que costuma acontecer? Ela ocorre após a exposição do alimento, né? E ao contrário da alergia alimentar, ela não envolve a parte do sistema imunológico, ela envolve a incapacidade do organismo de digerir aquele alimento. Então, um caso bem comum que todo mundo conhece são as pessoas que são intolerantes à lactose. Quem é intolerante à lactose, ela tem uma ausência ou uma deficiência da enzima lactase, que faz a digestão da lactose. Então, a pessoa, ela entra em contato com o alimento e ela logo depois, não imediato, mas horas depois, ela vai sentir um desconforto, que pode ser vindo de uma diarreia, que pode ser vindo de vômitos, mas ela vai ter essa reação. E nós temos também as hipersensibilidades alimentares, ou sensibilidade alimentar. Que seria? Seria normalmente ela acontece dias após, ela é uma sensibilidade retardada, é uma alergia, uma intolerância, uma sensibilidade que acaba sendo retardada. E muitas vezes a pessoa não identifica qual é o tipo de alimento. Uma coisa que é muito comum é os hipersensíveis ao glúten. A pessoa tem o contato com o alimento e por muitos dias e ela costuma ter os sintomas, né? Então, por exemplo, sintomas de dores nas pernas, lentidão mental, isso são hipersensibilidades ao glúten. Tá? Que ela não necessariamente acontece no momento, ela vai acontecer alguns dias depois, 3, 4, às vezes até uma semana depois. Muitas vezes as hipersensibilidades, elas ocorrem depois de um longo período da vida, tá? Então a pessoa, por exemplo, ao leite também é uma coisa que é comum acontecer, a pessoa passou um certo período da sua vida tomando leite, comendo queijo e de repente num certo momento ela começa a ter alguns tipos de sintomas, dor de cabeça, às vezes os estufamentos abdominais é uma coisa muito comum, dores nos ossos, isso tudo é uma sensibilidade ao alimento. Eu vou entrar um pouquinho na parte dos sintomas, né, as coisas mais típicas e atípicas que a gente costuma ver em consultório. O glúten, né? Vou iniciar pelo glúten. Ele é uma proteína bem complexa, né? E que ela é de difícil digestão. Então, normalmente as pessoas que têm intolerância, ela possui uma menor capacidade de digerir, tá? Então, ela é uma molécula grande que, quando a pessoa tem essa intolerância ou ela tem alergia
ou mesmo com o tempo que costuma ter a sensibilidade, ela vai tendo a dificuldade da parte da digestão desse alimento, ou muitas vezes ela fica na nossa corrente sanguínea, né, que é onde costuma dar as reações. Ela é encontrada normalmente no trigo, na centeia, na aveia, cevada, em todos os derivados, por exemplo, da cerveja. Então, o pão, os bolos, esses produtos comerciais, bolachas, aveia muitas vezes ela é contaminada, tá? Então, a pessoa que é alérgica ao glúten, ela não pode ter o contato com a aveia. As pessoas que são apenas sensíveis, elas podem ter o contato com a aveia. Não tem problema nenhum. E os alimentos que contêm glúten, a pessoa que é alérgica ao glúten, ela substitui por outros que não causam tanto problemas na saúde, né? Que hoje em dia a gente tem diversos alimentos que são isentos de glúten, tanto comerciais, quanto a gente pode também fazer as substituições por tubérculos, pelas farinhas, né, que não contêm glúten. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença celíaca, porque hoje a gente tem alguns profissionais que são desatualizados e eles acham que o problema do glúten é só para as pessoas que têm doença celíaca, e a gente sabe que não é bem assim. Mas eu acho importante a gente ressaltar a doença celíaca porque tem alguns sintomas que são diferentes. A doença celíaca, ela é uma desordem genética, né, do sistema digestório, é uma doença autoimune, e quando você possui a doença, realmente o glúten ele desencadeia uma resposta imunológica que faz com que o intestino se torne inflamado. E é de bastante difícil digestão. E a parte de absorção de nutrientes, ela acaba sendo bastante prejudicada. A doença celíaca, ela pode aparecer na infância, como também na fase adulta. E normalmente tem o diagnóstico específico, como eu disse, a pessoa às vezes ela tem os sintomas, né, de alergia, de sensibilidade ao glúten, e muitas vezes não aparece nos diagnósticos, nos exames, que normalmente é um teste sorológico que os médicos pedem, né, que são específicos para as dosagens de anticorpos, que é o antigliadina e o antitransglutaminase. E ele se confirma sempre na presença de lesões características da mucosa intestinal, feita sempre por biópsia, né, na parte do intestino delgado. E muitas vezes não dá realmente positivo, tá? E daí é descartado a possibilidade da pessoa ser tratada com alimentos isentos de glúten. Então o médico acha às vezes que é besteira e ele desconsidera, e a pessoa fica tratando dos sintomas com vários tipos de medicamentos, que acaba sendo mais prejudicial para a saúde da pessoa. Os sintomas bem típicos da doença celíaca é diarreia crônica, normalmente mais de 7 dias, né? E consequentemente com perda de peso, pode levar até uma desidratação. É a esteatorreia, né? Que são as fezes com alto teor de gordura. A pessoa também pode ter o aumento de peso, né? Pode ter distensão abdominal e muitas vezes vem com sangramento nas fezes. Os sintomas atípicos, né, são as anemias, dores articulares, alterações dermatológicas e fertilidade diminuída. Aquele cansaço crônico também acontece muito na doença celíaca. É importante a gente ressaltar que o celíaco, ele não pode ter contato algum com o glúten, com nenhum tipo de farinha. Então, na parte de manipulação, é muito importante que seja separado. Então, às vezes, a pessoa vai fazer um alimento e está contaminado com a farinha de trigo, por exemplo. Manipula no mesmo local. E isso não pode acontecer com o celíaco. Então,
a pessoa tem que estar bastante atenta, que é o caso que acontece muitas vezes com a aveia, né? A aveia, ela é contaminada. Então, nesse caso, para o celíaco, é interessante ele não fazer o consumo nem da aveia, porque a aveia, durante o processo, ela tem a parte da contaminação. Agora nós vamos falar de modo geral dos sintomas mais típicos, né, e os mais atípicos das pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia ou sensibilidade ao glúten. Normalmente os problemas gastrointestinais são os principais, tá? Eles é que indicam quem é alérgico ou intolerante ao glúten. Isso normalmente ocorre devido a uma substância, né, que é digerida incorretamente dentro do organismo, que pode levar a sérios problemas digestivos. Normalmente aquela má digestão ou absorção lenta, aquelas pessoas que se sentem, que comem o alimento, por exemplo, a pessoa come um pão e ela já se sente estufada, vai numa pizzaria, come a pizza e tem aquela sensação de eructação, de estufamento, né, que seria a distensão abdominal. Cólicas, muitas vezes as pessoas têm cólica. Quando a pessoa tem aquela cólica muito intensa, ela tem que, algumas chegam até a ir para o hospital. E aí é um sinal muito grande realmente da intolerância. Algumas pessoas com o tempo descobrem até a doença celíaca por conta desse sintoma, né, da dor abdominal. Gases é muito comum. A constipação, né, que é o intestino preso. Então, de repente, a pessoa vive a vida inteira com o intestino preso, fazendo uso de laxantes, comendo alguns alimentos para forçar a parte intestinal e, de repente, com a simples retirada do glúten, ela consegue regularizar o intestino. Ou seja, o que significa isso? Significa que a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten, né? Então, ela fez a retirada desse alimento e o intestino dela melhorou. Quando ela passa a colocar o alimento novamente, ela volta a sentir esses sintomas de intestino preso. Então, isso significa que o glúten é que estava prendendo o intestino dela. Azia, né? Sangramentos intestinais, também é uma coisa bem comum. Outro sintoma que é bem comum também são as dores de cabeça. Dores de cabeça que muitas vezes pode ser levada a uma enxaqueca. Então, é um simples sintoma, né? Que pode ser confundido com as coisas normais do dia a dia. Então, a pessoa vive com dor de cabeça, aquela dorzinha assim, que é o que eu falei, é diferente de uma enxaqueca, que a enxaqueca a pessoa ela tem que se isolar num certo período. Então, tem essa grande diferença de dores de cabeça e enxaquecas, que é comum nas duas situações, mas o mais comum, o mais típico, é aquela dorzinha de cabeça que a pessoa tem constantemente. Ela sente que ela tem cabeça, ela tá sempre com aquela dorzinha de cabeça. E por algum momento, quando ela faz a retirada do alimento, ela percebe que a dor de cabeça dela melhorou. É uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Na hora que ela volta a consumir o alimento, ela percebe que a dor de cabeça volta. Então, ou seja, o glúten desencadeou a dor de cabeça na pessoa. Uma situação que o glúten afeta também muito são nas desordens neurológicas. Nas desordens neurológicas, o glúten ele acaba atrapalhando, ele interfere muito naquela capacidade mental, na atividade cerebral. Então, as doenças da cabeça hoje são muito relacionadas também com o excesso, com o consumo excessivo do glúten. Por exemplo, tonturas, vertigens, quando a visão turva, quando a gente acorda e demora muito tempo para ter aquela visão clara.
Então isso é uma coisa bem comum quando você está fazendo academia e que cada movimento que você abaixa e que você levanta e você fica tonta e que você relaciona com a falta de alimento, na realidade não é a falta de alimento, é o excesso do glúten que pode estar fazendo com que mexa com a parte neural. A lentidão mental é uma coisa muito comum. A pessoa, com o passar do tempo, ela começa a demorar para raciocinar. Ela demora para fazer as atividades que dependem da mente. Então, tudo fica um pouco mais difícil. Qualquer barulhinho faz com que essa pessoa desconcentre do que ela está fazendo. Então, é uma parte que ela é bem afetada. Assim também como a parte de raciocinar, né? Fazer o raciocínio, aquele raciocínio rápido que uma pessoa normal tem, o raciocínio da pessoa com excesso de glúten começa a ficar prejudicado. Outra coisa comum da parte neurológica, né, e emocional, que atrapalha o emocional, é a depressão. Por que a depressão é tão comum nas pessoas com intolerância à lactose? Com intolerância ao glúten, com sensibilidade ao glúten. Vocês concordam comigo que o glúten ele está extremamente relacionado com as doenças intestinais? A gente sabe hoje que a produção de serotonina, a maior parte dela é produzida no intestino. Então, quando isso está afetado, grande parte da serotonina é destruída. Então, as pessoas têm uma queda muito grande e ela começa a ficar uma pessoa mais triste, uma pessoa mais depressiva, uma pessoa sem muita vontade. É aquela pessoa que está sempre triste, que está sempre tentando se isolar, tal. Então, quando a gente faz a retirada do glúten, a gente percebe no começo até uma euforia maior da pessoa. Então ela tem uma melhora muito grande. Assim também como já tem muito estudo falando sobre as crianças autistas, né? Os autistas hoje têm uma relação muito grande. A gente sabe que quando faz a retirada do glúten numa criança autista, a melhora dele é muito grande. Ele começa a participar, a fazer parte da vida social com uma facilidade maior. Ele começa a se relacionar com as pessoas. Então, o glúten com a parte cerebral está muito relacionada. Então, quando você faz a retirada desse alimento, dessa substância, tem uma grande melhora no aspecto cerebral. Assim também como nas articulações. Muitas pessoas que sofrem com problemas de articulação, eles se relacionam muitas vezes com a idade, muitas vezes com desgaste ósseo, muitas vezes com a falta de algum nutriente, e na realidade pode ser o excesso da substância, do glúten no organismo. Então, causa uma inflamação nas articulações. O excesso de glúten, ele causa uma inflamação. Muitas vezes a pessoa, além das dores articulares e as dores musculares, ela tem uma dor óssea muito intensa, aquela dor que ela vem tipo uma dor de crescimento. Muitas pessoas relacionam com a dor de crescimento, uma dor nos ossos mesmo. Isso normalmente acontece na alergia tardia, tá? Numa hipersensibilidade ao glúten, que seria quando a pessoa, às vezes na idade adulta, já por um grande período, por um grande consumo desse alergeno, a pessoa começa a ter esses sintomas. E normalmente, vamos supor, a pessoa ela consome o alimento hoje, e não vai ser hoje que ela vai sentir a dor na articulação. Pode ser que seja daqui 2, 3 dias que ela vai começar a sentir as dores. Acontece muito, por exemplo, nas articulações também, as articulações que começam a inchar. A pessoa amanhece, tem um contato com o alimento hoje e passa 3 dias, ela começa a perceber as juntas inchadas e doloridas. Às vezes chega a ficar vermelho, tá? Então isso é uma coisa
bastante comum. Ela faz a retirada do alimento, ela tem uma grande melhora, tá? Muitas vezes esse tipo de pessoa é tratado com corticoide, com outros medicamentos e não tem a melhora, acaba piorando outros aspectos. Ela só vai fazer a relação quando ela fizer a retirada do alimento, desse causador que está fazendo com que as articulações, com que a ossatura fique inflamada. Então, ela precisa fazer com que o organismo desinflame. Nesse caso, eu sugiro que a pessoa tenha um consumo muito baixo. Ela tem que fazer toda a parte de dessensibilização, que nós vamos falar mais pra frente. E quando ela voltar, ou ela volta numa quantidade muito pequena, ou ela não volta mais. Porque senão ela vai estar sempre, vai transformar isso numa dor crônica, numa doença crônica, né? Ela vai estar sempre com as dores. Na hora que ela está melhorando, ela coloca novamente o alimento. Então, é o caso que a gente costuma brincar. É melhor você deixar de gostar daquilo que te faz mal. A fibromialgia é uma doença emocional e que ela é bem típica e que a gente sabe que tem uma relação muito forte com o glúten. Quando a pessoa que tem fibromialgia faz a retirada do glúten, a melhora dela é de 90%. A fadiga constante, assim como aquela fadiga mental que nós comentamos nas desordens neurológicas, que a pessoa tem aquela mente cansada, a fadiga constante já é diferente. A mente da pessoa até é ativa, ela pensa, ela quer realizar as coisas, mas o corpo não deixa. O corpo não consegue acompanhar a mente da pessoa. A fadiga constante, é aquela fadiga crônica, é aquela fadiga que a pessoa ela não tem força às vezes para conversar. Ela tem preguiça de tudo, ela sente sem energia, ela não tem energia para as atividades rotineiras. Então é uma coisa atípica. Típica e atípica, gente, é uma coisa que é um sintoma que é muito individual. Então, por exemplo, para mim pode ser típico e para você pode ser atípico. Para mim, as dores nos ossos é um sintoma muito típico. Se eu faço consumo de glúten, 3 dias depois eu tenho dor nas minhas pernas, eu tenho dor nas minhas articulações. E de repente, para outra pessoa, não. Para outra pessoa, ela vai relacionar com a enxaqueca ou com a fadiga crônica. Então, sintomas típicos e atípicos depende da individualidade da pessoa. Um sintoma que eu considero o único sintoma que é típico para todo mundo é realmente naquela intolerância que a pessoa tem da parte digestiva, tá? De toda a parte digestiva. Isso é um sintoma bem típico, principalmente no caso da doença celíaca. Agora, as outras patologias podem estar relacionadas com algumas pessoas, pode ser típica para algumas pessoas e podem ser atípica para outras pessoas. Assim como os problemas dermatológicos. O problema dermatológico também, por exemplo, a dermatite hipertiforme é uma coisa muito típica. Normalmente a pessoa que tem dermatite hipertiforme, até o médico hoje já relacionam com o consumo de glúten. Então, a alopécia também, a pessoa que tem alopécia, quando ela faz a retirada do glúten, a gente sabe que ela tem uma grande melhora. Psoríase. Normalmente todas as doenças dermatológicas, ela tem uma relação muito forte com o glúten, assim como também tem com a lactose, que nós vamos falar mais pra frente. Os sintomas são muito semelhantes de um alimento e outro, tá? Mas, por exemplo, a dermatite hipertiforme, ela é muito típico, uma pessoa com um grande consumo de glúten, tá? Então, já é uma relação causal que hoje em dia o médico já tem essa correlação com o paciente de ter a conscientização que ele tem que fazer a retirada do alimento.
os distúrbios hormonais, esse pouco comum, né, mas pouco comum dentro de uma população, mas a gente sabe que é uma coisa que tem uma relação muito grande, que inclusive a infertilidade, eu mesma tenho diversos pacientes que conseguiram engravidar depois de um período de uma dieta com restrição ao glúten, de um grande período. Foi uma coincidência? Em todas. A gente sabe que não, né? Então, tem uma relação muito forte na parte hormonal. A baixa de libido é muito comum. Síndrome do ovário policístico tem uma relação muito forte. Irritabilidade, que é uma coisa comum, por exemplo, as pessoas na TPM. Quando a pessoa que ela faz a retirada do glúten, no segundo mês ela volta no teu consultório, ela fala assim, nossa, como melhorou minha TPM? Então, olha que interessante, como melhorou a TPM, tá? Assim como os distúrbios tiroidianos. Nós sabemos também, a maioria dos profissionais da área da saúde sabe da correlação do hipotiroidismo e da tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que tem uma relação muito forte com o consumo de glúten. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um alto consumo de glúten e tem a tiroidite de Hashimoto, ela só vai se beneficiar com a retirada do alimento. Muitas vezes, eu tenho até um gráfico, eu vou colocar aqui para vocês, de uma pessoa que ela foi diagnosticada com tiroidite de Hashimoto, os níveis estavam altíssimos e logo que ela foi diagnosticada, ela foi medicada também com o hormônio tiroidiano, T4, e ela fez o uso durante 2 anos e os níveis continuaram altos, houve melhora alguma. E a partir do momento que ela foi no profissional e que o profissional fez a retirada do alergeno, do glúten, a gente sabe que a tiroidite de Hashimoto tem outros fatores que influenciam também, mas apenas com a retirada do glúten, o indivíduo foi melhorando, foi diminuindo. A cada 3 meses ela fazia a dosagem dos anticorpos e foi diminuindo. Hoje ainda tem uma pequena quantidade, ela vai ter que continuar tratando sempre, né, com a retirada do alimento. Com a utilização do hormônio, não resolveu o problema. Não foi o suficiente para baixar os níveis dos anticorpos. O que fez diminuir, com certeza, foi a retirada do glúten. Vou entrar agora no sistema imunológico e nas doenças autoimunes. Eu já comecei a falar um pouquinho da tiroidite de Hashimoto. Vou falar um pouco mais das outras, citar as outras, né? Que as doenças autoimunes, a gente sabe que ela ocorre quando o sistema imunológico ele produz os anticorpos que atacam a estrutura do próprio organismo, devido à perda da capacidade de distinguir as proteínas próprias e os antígenos. A perda dessa capacidade, ela resulta na agressão dos tecidos próprios, dando início à patologia, né? Nesse caso da tiroidite de Hashimoto. Os alergenos alimentares, no caso o glúten, são as proteínas que elas são mal digeridas de uma certa forma, né? Que a molécula ligada à proteína alimentar, ela é identificada como antígeno, e daí ela gera aquelas reações imunomediatas que levam a essa inflamação, que seria o caso da doença celíaca, da tiroidite de Hashimoto, que nós acabamos de citar, a artrite reumatoide, que já foi citada também, a esclerose múltipla, o lúpus. O lúpus também, a gente sabe que tem um benefício muito grande quando se faz a retirada do glúten. E a psoríase, assim como outras, né, tem a relação também, mas essas são as principais. Um pouquinho do tratamento.
qual seria a única forma de fazer um tratamento para essas doenças, para as doenças autoimunes, para as sensibilidades, para a alergia? O tratamento consiste em uma única coisa, a retirada do alimento. Nós não temos um medicamento específico para esse tipo de reações do organismo. O melhor tratamento, o melhor remédio é a retirada desse alimento. É você deixar de gostar desse alimento que está te prejudicando, que está te causando esse mal. E hoje em dia, nós temos muitos substitutos para esse tipo de alimento. Nós temos todos os tubérculos, a natureza é imensa, nós temos vários tipos de farinhas, nós temos farinhas das oleaginosas, nós temos farinhas dos tubérculos, nós temos as féculas, nós temos a tapioca. Então, a melhora dos sintomas de todas essas doenças que nós falamos, de todos esses sintomas típicos e esses sintomas atípicos que tem em relação, se você tem algum desses sintomas que eu citei aqui, faça a retirada desse certo alimento do glúten por um período de tempo de mais ou menos uns 2 a 3 meses, que a gente costuma falar que é uma dessensibilização do organismo. Você vai tirar esse alimento e depois você volta a recolocar ele aos poucos. E se você tiver esse sintoma de uma dessas coisas que você tinha, dessas patologias, desses sintomas que te atrapalha, que você sente, você tenta fazer a retirada por um período e depois você recoloca. Se você sentir novamente, você sabe que esse é o que está te causando, que é o glúten que está causando este mal, tá? Então, existem diversos tipos de diagnóstico, mas, na minha opinião, nenhum é eficiente. Alguns são caros demais, outros não são diagnosticados, muitos não são feitos no Brasil. A maioria não fecha o diagnóstico. Então, o melhor diagnóstico é você fazer a retirada do alimento que te faz mal. E depois você recoloca. Você recolocando aos poucos, com a ajuda de um profissional especializado que vai te ajudar a fazer essa recolocação, você vai saber se esse alimento que está te causando esse mal mesmo. E pode ser que você volte a consumir de uma maneira adequada e pode ser que você não volte a consumir mais esse alimento, tá? Ou seja, se você consumir, você vai de uma forma errada, você vai passar mal e vai voltar a ter os mesmos sintomas que você tinha anteriormente. Ficou claro? E que fique claro que na doença celíaca, o glúten não pode voltar a ser consumido, tá? Nas outras alergias tardias, depois que a gente desensibilizar, como eu acabei de falar agora, pode ser que ele seja consumido ocasionalmente. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do leite, tá? Vamos começar pela intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? A intolerância à lactose, ela é a incapacidade parcial ou total de digerir a lactose, que é o açúcar presente no leite e nos seus derivados. Como que isso ocorre? Eu vou deixar para vocês aqui um resuminho bem legal, vou mostrar já na tela, então vai estar mostrando o passo a passo. Então, como ocorre? Em pessoas intolerantes à enzima lactase, que é responsável por decompor a lactose em moléculas menores, que é a galactose e glicose, que é ausente ou deficiente. Por isso é que a lactose chega tão inalterada ao intestino grosso, que é onde ela é fermentada pelas bactérias que fabricam os gases e o ácido láctico. E o que causa isso tudo? O que causa é a ausência durante o nascimento, né? A ausência da lactase, que pode ocorrer durante o nascimento,
ou então ela pode ter uma perda progressiva na capacidade de produzir essa enzima, ou em doenças com as lesões intestinais. Então, são os 3 casos mais comuns de intolerância à lactose. Tem um desenho bem interessante que mostra como que ocorre, tá? Quando a pessoa consome. Então, por exemplo, quando uma pessoa bebe leite ou ela come algum derivado de leite, o que que acontece? A lactose, que é o principal açúcar presente no leite, que é formado por 2 carboidratos, né, que é a glicose e a galactose, ela passa pelo estômago e chega até o intestino. Quando ela chega no intestino, ela deveria ser quebrada pela lactose e se transformar em glicose e galactose, porque daí elas ficariam mais fácil de ser absorvida pelo organismo. Então, vocês estão entendendo o que que acontece com o intolerante? Ele não tem essa enzima que vai fazer essa transformação, vai fazer essa quebra. Então, os intolerantes, né, eles não produzem o suficiente para fazer essa quebra. Com isso, abre-se a brecha para a atuação das bactérias, e resultando naquela fermentação de gases, que a pessoa fica com a barriga inchada, que tem aquele inchaço na hora. Então, sem dúvida nenhuma, o leite de vaca, ele é um dos alimentos mais alergênicos. Entretanto, a maioria dos profissionais, como nós já falamos anteriormente, eles correlacionam apenas com a intolerância à lactose. E não é bem assim. Esta é, sim, com certeza uma intolerância comum, e que pode, né, com certeza desencadear vários transtornos gastrointestinais e sistêmicos. Porém, não é a maior causa das doenças sistêmicas que são causadas pelo leite de vaca. A maior relação que tem com os derivados do leite e com as alergias tardias, elas devem aos fatos do organismo não digerir a beta-lactoglobulina. Então, e além de tudo, a caseína e a alfa-lactoalbumina. Então, tanto uma quanto a outra, elas são de difícil digestão. E as proteínas alergênicas dos lácteos, elas provocam uma inflamação da mucosa intestinal, que elas causam a alteração da permeabilidade dessa mesma, facilitando então a passagem de macromoléculas e dos metais tóxicos para uma passagem sanguínea, que além de promover aquela má absorção dos nutrientes, ela gera uma síndrome de má absorção. Mais comum, os 3 tipos de intolerância à lactose. Então, uma que se resulta no normal envelhecimento, né, para algumas pessoas, que é aquela intolerância à lactose primária, que o corpo produz grandes quantidades, né, de lactase logo que a pessoa nasce, no nascimento. E a sua produção ela vai diminuindo, ela começa a cair, conforme a sua dieta torna-se mais diversificada e menos dependente do leite. Então, é muito comum isso acontecer. Já o resultado das doenças com lesões, são as secundárias que a gente chama, ela ocorre quando o intestino delgado ele diminui aquela produção de lactase, que é a enzima, né, que quebra a lactose. Então ele começa a diminuir, começa a ter ausência, começa a ter aquela deficiência por conta de uma doença que a pessoa pode ocorrer ao longo da vida, né? Que são as questões intestinais, que é muito comum acontecer principalmente na doença de Crohn e na doença celíaca também, tá? Então, normalmente é comum a pessoa que tem doença celíaca ter também uma intolerância à lactose. Ela passa a ficar intolerante da lactose. Ou as condições que você nasce com ela, né? Que é aquela intolerância à lactose congênita. Os bebês nascem com essa intolerância à lactose, que ela é causada pela ausência completa da atividade da lactase. Então, é aquela criança que ela nasce
E a mãe tem que, num período de amamentamento, de aleitamento materno, a mãe não pode comer nada, ela não pode às vezes ter nenhum contato com o alimento. Nesse caso, digamos, nem a manteiga, que a manteiga muitas vezes o intolerante à lactose, ele tolera bem. Por quê? Porque a manteiga, ela é feita só do butirato, só daquela gordura, né, do leite. Então, ela não vai ter um agravante. Nesse caso, a mãe, ela tem que diminuir por completo. Às vezes, até produtos à base de, por exemplo, cosméticos à base de leite. Então, muitas vezes a gente, nesses produtos cosméticos, hidratantes corporais que tem leite na sua composição, até isso tem que ser evitado. Como eu disse anteriormente, o que pode ser típico para você pode não ser típico para mim, tá? Então isso vai depender muito da individualidade da pessoa. Mas sabemos que o mais típico na maioria da população são os problemas do trato gastrointestinal, que ocorre muitas vezes aquela flatulência e os gases, né? A distensão abdominal, a barriga inchada, quando você acaba de fazer o consumo do alimento, você já sente o desconforto. Dor, muita dor abdominal. Normalmente a dor dos lácteos são um pouco maior do que as dores do glúten. Ou não também, né? Individual. Mas é uma dor com uma sensação, aquela sensação realmente de ir ao banheiro, de evacuação. E muitas vezes acontece, né, a evacuação, que é a diarreia. É um sintoma também bem comum, bem mais nos derivados de leite, nos lácteos, do que no glúten. Como eu disse, são muito parecidos os sintomas. É o refluxo. O refluxo é muito comum nos intolerantes à lactose. A síndrome do intestino irritado, vômitos, sangue nas fezes, constipação, assaduras e fissura perianal. A constipação também, do mesmo jeito que também é muito comum no glúten, é muito comum com os lácteos, tá? Então, muitas vezes a pessoa deixa, e quando eu falo, por exemplo, dos lácteos, a gente não tá falando só daquele produto com a lactose, da beta-globulina, da caseína. Então, o que muitas vezes é comum acontecer? A pessoa, tem intolerância, sou intolerante à lactose, e ela passa a ingerir vários produtos sem lactose. E o que acontece? Os sintomas não melhoram. Por quê? Porque o problema não é a lactose, tá? Não, os produtos que são que são sem lactose, na realidade, eles são acrescidos da enzima lactase. Então, normalmente, quando não cessam esses problemas, ou quando a pessoa toma a enzima e ela vai consumir um alimento e mesmo assim ela continua tendo sintomas, é um alerta que esses sintomas não é de intolerância à lactose, e sim podendo ser da beta-globulina ou da caseína. Problemas cutâneos também são problemas bastante comuns, né? A urticária, a dermatite, que vai tanto de moderada até grave, tá? Então, tanto pode ser que você tenha apenas uma leve coceirinha, como pode ser que você chegue a ter placas vermelhas, e até mesmo o fechamento de glote. É comum acontecer. E tem aquelas que coçam e tem aquelas que não coçam, tá? Normalmente a gente caracteriza ela porque normalmente elas são localizadas no tronco, tá? Então muitas vezes ela é localizada no tronco, aqui no peito, é bem comum. E um sintoma é o angioedema, que é a fotinha que eu tô deixando aqui para vocês, que são os olhos e a boca inchada.
Isso normalmente pode ser bem grave. A mucosa da língua incha, a garganta incha e pode causar a obstrução do fluxo de ar para os pulmões. Então, nesse caso, a pessoa tem que ser socorrida num curto período de tempo. Outros sintomas, né? Fadigas, dores de cabeça, enxaqueca, vertigens, cansaço, problemas neurológicos, ansiedade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora, né? Os problemas respiratórios. Aí sim é uma diferença que uma característica bem diferente do que diferencia do glúten e da lactose. É um sintoma muito típico na maioria das pessoas com problema respiratório. Por exemplo, frequentes manifestações nasais, obstruções, coriza, prurido, nariz sempre escorrendo, a pessoa que está sempre espirrando, que tem muita tosse, que tem asma, bronquite, sinusite e todas as ites de maneira geral. É uma associação muito grande com os problemas do leite, tá? Então, é uma característica muito típica das pessoas que têm um alto consumo de leite. O leite, ele é altamente relacionado com os problemas respiratórios, tá? Então, muitas vezes a pessoa que tem muita secreção nasal, que tem muita asma, que tem muita bronquite, o leite, ele é um alimento totalmente mucolítico. Então, ele vai causando muco com o tempo. Às vezes a criança não tem problema nenhum e quando ela chega na sua fase adulta, ela começa a manifestar, tá? Isso seria aquela alergia tardia. E tem crianças que desde o início de vida já têm os problemas respiratórios e são muito beneficiados com a retirada do produto. A síndrome do intestino irritado, ela é uma desordem gastrointestinal que é bem comum nos dias de hoje. As alergias e as intolerâncias alimentares, elas podem estar bem por trás desses transtornos que têm como alterações estruturais no intestino e sim com a sua funcionalidade, tá? Então, todas as doenças correlacionadas com o intestino têm uma relação muito forte com os lácteos. Tirando esses sintomas que são muito relacionados apenas com a lactose, como por exemplo esse das doenças respiratórias que eu acabei de falar agora, os outros são muito semelhantes ao do glúten. Então, a melhor maneira da gente diagnosticar é você fazendo a retirada. Normalmente tem alguns profissionais que preferem retirar os dois juntos. Alguns preferem tirar primeiro um e depois o outro. Por exemplo, aqueles outros tipos de sintomas que são relacionados com algumas doenças que eu falei anteriormente, tipo artrite, artrose, as doenças autoimunes. Ela tem muita relação tanto com o glúten quanto com a lactose e de repente com a junção dos dois. Então tem muitas pessoas que têm a relação dos dois juntos, tá? E outras não, outros pode ser separadamente. Então qual que é a melhor maneira de você saber? Você fazendo a retirada dos dois e depois você pode recolocar. Então primeiro você recoloca um e depois você recoloca outro. Ou você pode fazer primeiro a retirada de um e depois fazer a retirada de outro. Então isso vai depender de cada profissional, da conduta, dependendo dos teus sinais e sintomas e da conduta do profissional que estará te acompanhando. Qual vai ser a melhor maneira que ele vai conduzir esse tratamento, tá? Mas, por exemplo, hoje a gente tem alguns diagnósticos específicos para cada um deles, né? Então, existem alguns exames para o diagnóstico das alergias alimentares que elas avaliam as alergias que são mediadas por IgE, né? Que são os RAS. Então, elas vão de entre 1 a 2%, ou seja, é muito baixo, tá? Normalmente, essas reações elas são sempre ligadas a um grupo específico de alimentos e muitas vezes não aparecem no exame, tá? Por isso que a minha opinião, a minha opção
clínica é sempre fazer da retirada do alimento que pode ser o causador dos sintomas. Tem também os exames que avaliam o IgG, que são o IgG específico para cada alimento. E tem os food detectives também, que também hoje é comum em clínicas de nutrição, clínicas médicas. Tem os exames de biorressonância. Todos podem ser um diagnóstico que pode estar relacionado com cada um desses alimentos. Mas eu ainda insisto que a melhor maneira de você fazer o diagnóstico é através dos sinais e sintomas e você fazer a dessensibilização desses alimentos. Porque quando a gente não tem um diagnóstico correto das causas e são tratadas apenas pelos sintomas, o processo fisiopatológico básico, ele persiste e provocará a reincidência dos sintomas. A individualidade bioquímica, ela sempre faz com que os indivíduos possam reagir de maneiras diferentes ao mesmo alimento. Então, pode desencadear processos crônicos durante toda a vida e daí elas se manifestam por determinados sintomas. Então, quando você faz a individualidade, você faz separado um alimento do outro, fica mais fácil de você poder tratar o indivíduo. E como a gente trata? O tratamento ele vai de é muito individual, porque normalmente uma reação alérgica ela é uma resposta do sistema imune com a proteína. Ou seja, a molécula que é ligada à proteína alimentar, ela é identificada sempre como um corpo estranho. E o alergeno, ele representa sempre um dos maiores desafios para o sistema imunológico. E ele considera a alimentação inadequada sempre uma das causas das doenças autoimunes. Então, o que seria o melhor tratamento para você não chegar a esse extremo? A correção dos hábitos alimentares e, com certeza, um comprometimento do indivíduo, que passa a ser um pilar fundamental para obter uma eficácia de tratamento. Bom, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, eu gostaria que vocês me encaminhassem um e-mail e para mim tá podendo responder. A gente tem um período curto, é um assunto, os sintomas esses sintomas típicos e atípicos, a gente poderia ficar falando de cada um deles hoje a tarde toda. É muito específico para cada pessoa, para cada indivíduo, e são muitas doenças, como vocês puderam ver um pouquinho, uma pequena parte que estão correlacionadas com esses dois alimentos que são potentes inflamatórios para o nosso organismo. Eu agradeço a presença de todos e deixo o meu e-mail para qualquer dúvida eu poder estar esclarecendo para vocês. Muito obrigada e uma boa noite.